Bom, vou comentar aqui algumas coisas então em relação a desenhos de roteiros diferentes ou coisas que são interessantes da gente considerar, né, que vem da teoria quando vocês estão fazendo o de vocês, né? Então, essa ideia aqui, esse texto aqui do Crompton e do Fazenmeier, eles procuraram estudar quais são os padrões de viagem, né, como é que as pessoas circulam, e eles identificaram esses 5 tipos de padrões, né? Então eu tenho essa questão da casa de destino único, por exemplo, eu vou e fico uma semana em determinado local e depois volto. Né? Eu tenho esse padrão em rota, em que eu tenho um destino principal e aí eu tenho possíveis paradas ao longo do caminho. Né? Eu tenho o padrão campo base, né? Que é, por exemplo, que acontece às vezes em Gramado, né? O pessoal vai, fica numa base e a partir dessa base explora opções pela região, né? Então vai e volta, mas sempre dorme no mesmo local para não ficar tendo que fazer, por exemplo, isso, né? Que é a questão do tour regional ou da viagem encadeada, que é trocando, né? De hospedagem dia a dia, né? Que às vezes é uma coisa um pouco mais cansativa nesse sentido. Tá certo? Então, são esses alguns padrões aqui que é interessante a gente considerar quando a gente vai, enfim, desenhar o nosso roteiro. Né? Aqui é do Opperman, é um outro autor, né? Mas de alguma maneira são coisas parecidas, então essa ideia do sentido do destino único, do campo base, né? De algumas comparadas, do modelo loop, né? Enfim, e aqui alguns exemplos, né? Esse aqui, por exemplo, é um roteiro para japoneses, né, na América do Sul. Então a gente vê que eles chegam em Manaus, visitam a Floresta Amazônica, depois, né, passam um dia em Manaus, 2 dias lá, pegam um avião, vão para o Rio de Janeiro, ficam 4 dias, depois um outro avião, vão para as Cataratas do Iguaçu, 2 dias, mais 3 dias em Buenos Aires, 3 dias em Santiago, 2 em Lima, vão para Cusco, né, e aí Cusco serve de campo base para Machu Picchu, vão e voltam, e depois fazem essa volta aqui, ó, no Vale Sagrado, né? E aí retornam, tá? Então, esse é um pouco a ideia de um roteiro circuito, né, nesse sentido. Isso aqui é uma rota, né, que eu tenho um destino e várias possibilidades, e isso acontece, né, que é o caso da rota romântica, e é mais utilizado no caso de viajantes independentes de carro, enfim, né, não tanto em grupos, né, em viagem, que eu tenho, de alguma maneira, uma rota e várias possibilidades da pessoa ir, de alguma maneira, escolhendo o que ela quer visitar ao longo da minha rota. Né. Bom, um outro aspecto que eu acho que é interessante, né, dentro desse desenho de experiências turísticas, é a ideia de um modelo orquestra, né, que é um pouco essa de pensar o roteiro de viagens como uma orquestra. Né? Então, como quem está desenhando esse roteiro como se fosse um maestro, né, que vai conduzir esse conjunto de experiências e que vai, de alguma maneira, como um maestro, como o próprio diretor de cinema, né, encadear tudo isso. Né? E como é que isso se coloca? Né? Eu tenho, por um lado, aqui a ideia de tempo, né, assim como na música, o que vai acontecer ao longo do tempo. E eu tenho aqui um componente sensitivo, né? O que eu vou ver, o que eu vou escutar, o que eu vou cheirar, tocar, degustar, né? Então essa questão dos sentidos. Um componente afetivo, né? Eu posso sentir felicidade, surpresa, medo, amor, né? Então como é que esses diferentes componentes afetivos vão estar encadeados na minha história? Se a gente for pensar num filme, é mais ou menos a mesma coisa, né? Um elemento cognitivo em relação a pensamento, a aprendizagem, a entendimento, né? Questões de comportamento das pessoas também, onde elas vão parar para tirar fotos, mandar mensagem, vão fazer alguma atividade esportiva, enfim. Né? E esse componente das relações também, né? Que é algo importante dentro enfim, das experiências turísticas, né? A relação entre o turista e o provedor de serviço, entre o turista e aquelas pessoas que ele escolheu para acompanhar ele, né? Entre turistas com outros turistas, entre turistas com a comunidade local, então de imaginar essas relações também. Né? E aí nesse sentido, desse modelo, né, eu tenho essa ideia de, aqui no cinza, né, como é que é o processo de desenho disso, né, e aqui nas bolinhas quais são as propriedades que tem que ter. Então,
eu tenho, por um lado, né, que procurar criar uma história de um personagem, de um avatar, como eu estava dizendo, imaginar alguma coisa temática, né, pensar nessa curva de interesse, enfim, que dá atenção, como eu estava comentando com vocês, que nem sempre a gente tem atenção 100% do tempo, então a gente tem essas pausas, né, pensar em qual é que é a experiência central, né, qual é o meu conceito, digamos assim, nesse sentido, né, pensar em como é que eu estou envolvendo os 5 sentidos do visitante e a relação da memória, né, como é que isso vai ficar na memória dele. E aí aqui ele tem algumas dimensões, né, para a gente considerar. Como é que ele vai, por exemplo, a questão do fluxo, né, disso, se ele vai receber um feedback em relação àquela viagem dele, se ele vai ter um guia, qual é o objetivo, né, se tem algum tipo de desafio aí, né, a questão da companhia, né, se tem um reconhecimento, se tem um apoio por parte de quem, enfim, de quem está com ele durante a viagem, né, uma questão estética também, questão da surpresa, então vai um pouco ao encontro disso aqui, né, mas é um outro modelo. E aí nesse sentido, né, a ideia de um desenho de um roteiro, ou de uma experiência turística, ela acaba sendo muito parecido com a edição de um filme, né, em que eu tenho aqui essas diferentes faixas, né, então se eu for pensar aqui em filme de férias, né, então essa questão do tempo, como é que o tempo vai decorrendo, o que as pessoas estão fazendo em cada questão do tempo, né? E, digamos assim, como se cada faixa dessas aqui, né? Assim como, não sei, tem aquela faixa de suspense quando alguém está abrindo a porta de um quarto num filme de terror, ou alguma coisa do tipo, aquela música romântica quando o casal está dando um beijo, enfim, né? Essas maneiras de envolver os sentidos. Então, se eu for pensar desses diferentes componentes aqui, né, é como cada um desses aqui fosse uma faixa dessas, né, e que eu fosse, de alguma maneira, ver como é que isso acontece na experiência do meu visitante ao longo do tempo, né, e, de alguma maneira, fazer esse roteiro, né, esse filme, né, de como é que seria isso. Bom, aqui o que se usa também, né, é um pouco a ideia de, então, eu fazer um mapa disso, então, um mapa de serviços, né, que é eu pensar de acordo com, digamos assim, o serviço que eu estou provendo, no caso, uma experiência turística, ou cada dia, né, do meu roteiro, se eu for pensar, o que vai acontecer, quais são as tarefas, ou quais são as ações, né, bem claras, e como é que eu posso fazer para melhorar essa experiência, né? Então aqui a ideia do Starbucks, né, que eles têm esse mapa da jornada do cliente. Então, alguns touch points que eles falam que é esses pontos em que está bem identificado quando é que a pessoa vai se envolver com a empresa, né? Então, primeiramente ela vai estar no escritório, no carro, ela vai entrar, depois ela vai ficar na fila, vai pedir, vai pagar, vai sentar, vai beber, vai trabalhar, enfim, se arrumar, sair e voltar para o carro, né? E o que nesses pontos eu tenho essas diferentes fases da experiência, que é aquilo que eu falei no primeiro vídeo, né? E aqui alguns elementos, né, que vão fazer a diferença nesses diferentes pontos de encontro entre uma experiência bacana e uma experiência ruim, perdão, né, uma experiência desagradável e uma experiência enriquecedora, né? Então, por exemplo, se ele está aqui, se ele tem uma preocupação, se ele entra e o ambiente está muito barulhento ou muito frio, ou se, ao contrário, ele encontra um aroma de café interessante, né? Aqui, se é né, na maneira em quando ele se relaciona quando ele vai fazer o pedido, né? Se é um cumprimento meio falso do próprio atendente, ou se é alguém educado e conveniente, se tem um pouco essa sensação de que ele está numa linha de montagem, né? Se o café é bom, se a temperatura está boa, se eu tenho free Wi-Fi, como é que vai ser o tchau, se o café está, enfim, se ele teve uma boa experiência no final, né? Então, enfim, o que eu quero trazer com isso, né? É um pouco essa ideia de ir, de alguma maneira, mapeando quais são esses pontos de contato, né, do visitante e com o destino ou com o próprio serviço da agência, né? Eu tenho, por exemplo, algumas coisas que não são a visitação em si, mas que influenciam, por exemplo, os tempos de espera, como é que ele vai fazer com uma mala,
né? Diferentes coisas nesse sentido. E esse aqui é uma outra ideia, né? Então, de mapa de serviços, né? Então, eu tenho aqui uma linha de, digamos assim, evidências físicas, né? Que a pessoa está encontrando. As interações no backstage, né? Enfim, lá atrás, e alguns processos de suporte, né? Então, de alguma maneira, né, esses elementos, eles têm buscam identificar essas questões, né? Primeiro, essa persona, né, esse personagem que eu estou provendo meu serviço. Depois, eu identificar quais são as fases em que meu roteiro acontece, né? Então, eu tenho essa fase da saída, a fase do café da manhã no hotel, depois saindo o deslocamento até o atrativo, a visitação daquele atrativo em si, né? Então, identificar quais são esses pontos de contato que eu tenho, né, com o meu cliente, quais são as ações externas, internas e de apoio que eu tenho em relação a isso, principalmente quais são as evidências, as medidas de qualidade que eu possa ter em relação a isso, e procurar identificar quais são as fricções, o que pode dar errado nesse sentido, nesse meu roteiro, né? O que pode dar errado nesse sentido, né? E aí alguns princípios, né, que a gente tem que ter quando a gente monta um roteiro, que é justamente identificar esse agrupamento de usuários, mas ao mesmo tempo fugir de alguns estereótipos, né? Pensar nesse enquadramento, ou seja, de estabelecer que eu tenho um certo limite temporal, espacial, simbólico também, investigar o que é possível, né? Ou seja, ter bem claro quais são, o que eu posso fazer, o que eu preciso, quais são as regulações, quais são os custos desses elementos, né? Por exemplo, se eu quero fazer um jantar bacana, mas ao mesmo tempo se aquele meu cliente não tem condições daquilo, eu vou ter que talvez trocar esse jantar por um piquenique, enfim, eu posso me readequar nesse sentido, né? Dentro do que é possível, e sempre essa ideia de calçar os sapatos do outro, né? De se colocar no lugar do outro e ver se aquela pessoa gostaria ou não, né? Ou como é que ela deve se sentir em relação àquele serviço que eu estou oferecendo, né? E aí, voltando para essa ideia de projeto que eu tinha comentado lá no começo, né? Eu tenho essa pesquisa exploratória no começo, em que eu vou mais ou menos ter chegar na ideia do que eu vou ter, né? Depois o desenho, a concepção da experiência e por fim a validação, né? Eu mostrar isso para outras pessoas e, enfim, ter esse acesso, né? Esse feedback em relação a isso, né? E lembrando sempre que envolve essa questão da estética, de envolver os sentidos, da narrativa, né? Do storytelling, que é um pouco essa ideia de se encontrar dentro de uma história ou de contar uma história a partir daquele produto, né? Procurando essa ideia de um significado, de um propósito, de um vínculo. Então, todos os elementos que eu acho que vocês encontram, né? Talvez nessas experiências que o próprio Airbnb procura oferecer, né? Seria interessante fazer um estudo vendo como é que isso está relacionado, né? Aqui um exemplo, né, da gamificação, que é uma outra tendência em roteiros. Aqui no caso é para crianças dentro de um museu, né? Então eles criaram uma trilha e aí com pistas e coisas que as crianças têm que descobrir dentro do museu. Tem um link de um vídeo aqui, vocês podem talvez copiar depois, né? E aí aqui um link de algumas outras relatos de experiências turísticas, né? Que eu acho que é bacana também de dar uma olhada sempre. Tá certo? Bom, então dito isso, né? Vamos para o outro que eu vou falar da questão mais do produto, né?